Se tem uma notícia que vocês devem ter visto muito na semana passada, foi justamente sobre o Brasil ter entrado em recessão técnica depois de um recuo de 0,1% no terceiro trimestre de 2021, isso claro falando do nosso PIB. E a recessão técnica, gente, ela é basicamente isso mesmo, tá? Quando nós temos dois trimestres consecutivos onde a gente tem um recuo no PIB, então a gente entra nessa recessão técnica. Cabe ressaltar que em relação ao mesmo período do ano anterior, a gente teve um avanço de 4%, mas ao mesmo tempo cabe ressaltar que o ano passado foi um ano super atípico porque foi ano de pandemia, né? Então a comparação ela realmente fica um pouquinho díspare. Mas também, gente, o que eu quero trazer para vocês é que o brasileiro é um povo guerreiro, é um povo resiliente, ele não desiste nunca, quer dizer, eu espero que não, mas enfim, essa questão de recessão técnica não é novidade, a gente já teve várias outras vezes nos últimos anos e eu quero até trazer isso um pouco para vocês, pra gente tentar entender em que momentos da história que a gente passou por perrengues, assim como a gente está passando nesses últimos anos. Então, como vocês podem ver, aqui são alguns dados do IBGE, desde 1996 eles fazem esse acompanhamento e a gente consegue ver que em 2001, 2003 a gente teve recessão técnica. Eu lembro que lá no início dos anos 2000 e tal, a Argentina estava passando por uma crise bem realmente severa, isso também acabou impactando aqui. Teve a questão dos tigres asiáticos também. Quando a gente vai para 2008, 2019, nós também tivemos recessão ali justamente por conta da crise do subprime, onde isso acabou afetando todas as bolsas, né, e todos os mercados como um todo, quando a gente teve aquele crash. Aí a gente vem para 2015, 2016, onde nós também tivemos recessão técnica, e aí foi algo muito Brasilzão mesmo, porque enquanto outros países, né, mundo afora, estavam aí voando, a gente estava meio que patinando aqui, a gente estava em uma crise que veio forte ali depois de 2013, 2014, e aí a gente viu novamente uma recessão em 2020. Em 2020, pandemia, não teve jeito, a gente teve essa recessão. E agora, novamente, em 2021, vem essa recessão técnica para preocupar vários investidores, vários empresários, isso acaba abalando bastante a confiança do consumidor, porque, teoricamente, o que a gente estava esperando era uma recuperação em V. E aí parece, mas eu vou trabalhar um pouquinho melhor isso depois, que a figura ela está mudando neste exato momento. Agora vamos lá, gente, vamos tentar entender o porquê esse resultado do PIB ele veio negativo em 0,1%. Eu acho que tem alguns destaques que dá para trazer. Claro que esse PIB aí ele considera várias questões, mas eu acho que um ponto muito relevante que acabou pesando foi justamente o PIB do agro. O agro, vocês sabem o quão importante é para o Brasil. Muita gente diz que inclusive o agro carrega muitas vezes o Brasil nas costas, apesar de que, né, o PIB dos serviços ter uma participação gigantesca, mas a questão é que o PIB do agro veio menos 8%. Claro que tiveram alguns fatores bem importantes que levaram a esse resultado. Nós tivemos uma das maiores secas dos últimos 90 anos, claro que isso acaba afetando diretamente, né, o agronegócio, e nós também tivemos algumas geadas em algumas localizações que acabaram afetando inclusive algumas safras, alguns plantios e tudo mais. E aí, beleza, entendemos que o PIB do agro ele foi afetado, a gente ainda não resolveu a questão das secas, né, a nossa crise hídrica, então é claro que a gente espera uma certa recuperação, mas ainda assim muitos não são tão otimistas porque a gente não resolveu por completo os nossos problemas que estão afetando o agronegócio. Agora o que deu uma desanimada, gente? PIB da indústria. Com a reabertura da economia, com as atividades voltando ao normal, muitos estavam estimando que talvez a indústria pudesse entregar resultados aí mais positivos e não foi o que aconteceu. Claro que eu acho que o que acabou impactando bastante o setor foram justamente o custo dos insumos que ficaram relativamente mais caros, a própria questão do dólar acaba pesando um pouco e aí o PIB da indústria acabou ficando aí muito no 0 a 0. Outro ponto relevante, e aí a gente começa a entrar no campo da inflação e do nosso poder de compra, é justamente o PIB do comércio, mas também a gente pode falar do PIB do consumo das famílias, né? O consumo das famílias ele até aumentou, porém a gente esperava que aumentasse mais e o PIB do comércio teve um recuo de 0,4%. Isso mostra que realmente as coisas estão ficando cada vez mais caras, consequentemente a gente está perdendo o nosso poder de compra e a inflação tá aí para realmente mostrar isso na nossa cara, né? Nós temos o IPCA acumulado dos últimos 12 meses de 10,67%. Então, esses índices de inflação mais elevados foi algo que a gente já tinha visto, né, há 5 anos atrás, por exemplo, né, no governo Dilma, e aí é claro que para a gente tentar conter tudo isso, nós estamos
estamos subindo a nossa taxa de juros. Para o ano que vem, a gente já deve estimar aí uma taxa de juros de 2 dígitos e para a próxima reunião do Copom já é meio que quase unânime que a gente tenha uma elevação de 1,5 pontos percentuais, né, na nossa taxa de juros. Agora vamos lá, no que tudo isso acaba impactando, né? Lembra que eu falei daquela recuperação em V? Então, eu tirei essa imagem aqui de uma matéria do G1 e que eles trazem toda essa questão do PIB, né, desses últimos períodos. E a gente até viu uma recuperação muito rápida ali no ano passado, só que agora parece que a gente está entrando naquele formato de raiz quadrada que a gente está andando um pouquinho de lado. E esse é um cenário que preocupa bastante, porque é um cenário que vai se desenhando que diz muito respeito à estagflação. O que é estagflação, né, gente? É quando a gente tem uma estagnação da economia, né, quando a gente não consegue mais avançar muito e ao mesmo tempo a gente tem uma inflação muito alta que corrói o poder de compra. Então, muitos já fazem essa previsão, né, desse cenário ele perdurar e continuar ou até mesmo se agravar para o ano de 2022 e também colocando nessa conta toda, né, que nós teremos aí um ano de eleição. E ano de eleição é ano que talvez algumas pautas que seriam de extrema importância para o país, às vezes elas acabam não andando se elas não forem eleitoreiras, né? Então, seria maravilhoso se a gente visse uma reforma administrativa, uma reforma tributária e tudo mais, só que o que muitos já acham realmente é que isso vai ser empurrado com a barriga e provavelmente acabe não acontecendo no ano que vem. De qualquer forma, gente, nós temos aí algumas previsões já para o PIB de 2021, várias casas já falam algo entre 4,5, 4,8. Vale ressaltar que até metade do ano essas estimativas estavam acima de 5%, só que o cenário ele fica um pouquinho pior quando a gente começa a olhar para 2022, porque a ideia seria realmente crescer mais de 2, 3% em 2022 e agora muitos já estão apostando em um crescimento zero e alguns bancos, algumas casas de análise já estão falando até mesmo em talvez um recuo no nosso PIB, mas a gente tem que ficar atento porque muita coisa pode acontecer até lá, né? Então a gente vai acompanhando aí trimestre a trimestre para ver como é que ficam esses resultados. Mas beleza, gente, entendemos um pouco sobre isso, agora vamos falar sobre como ficam os nossos investimentos com toda essa situação que vai se desenhando? Bom, o negócio é o seguinte, gente, quando a gente vê uma taxa de juros subindo, quando a gente vê o nosso IPCA subindo, né, a nossa inflação provavelmente ficando na casa dos 2 dígitos e ao mesmo tempo uma bolsa relativamente barata, a gente precisa colocar um pouquinho de luz em cima disso, dar um pouquinho mais de atenção e entender como que a gente pode equilibrar o nosso portfólio. Então eu quero trazer alguns investimentos, alguns eu até nem faço, porque a gente começa a olhar um pouquinho mais para aquela renda fixa, um pouco mais longa, mas eu quero trazer igual porque existem perfis diferentes, né, conservador, moderado, agressivo, porra louca, enfim, e que aí às vezes você pode se interessar por alguma dessas modalidades de investimentos. Então eu quero começar justamente falando sobre os títulos indexados à inflação. Os títulos indexados à inflação, gente, pode ser, por exemplo, um Tesouro IPCA, e isso imaginando que a nossa inflação ela pode continuar subindo e que você está tentando pensar então em proteger o seu dinheiro da inflação. Cabe ressaltar que um Tesouro IPCA, por exemplo, ele sofre com a marcação a mercado, então ele pode ter aí oscilações diárias. Então você pode sim colocar um dinheiro ali, no dia seguinte, quando você for olhar, pode ter um valor menor do que o que você colocou, porque ele tem essas oscilações. Mas se você segura até o vencimento, você vai receber exatamente aquilo que você acordou na hora que você comprou esse título. Então, os títulos que estão atrelados à inflação podem ser interessantes quando a gente tem essa inflação um pouquinho mais alta. Outra coisa que acaba ficando interessante, aí talvez para quem é mais moderado, conservador, a própria questão da renda fixa, mas principalmente aquela renda fixa que às vezes é um pouquinho mais longa. Então, nós temos sim renda fixa já pagando 2 dígitos, como eu falei para vocês, nós temos as estimativas que a nossa taxa de juros mesmo suba para 2 dígitos no ano que vem, já a próxima reunião do Copom 1,5 ponto. Então, os títulos de renda fixa, eles têm ficado cada vez mais atraentes, tanto que muita gente acaba migrando, saindo um pouco da bolsa e indo para renda fixa para aproveitar essas oportunidades, né? Aproveitar, na verdade, essas oportunidades correndo menos risco. Isso é muito de perfil. Eu, por exemplo, não me sinto tão confortável em pegar um título de 4, 5 anos que vai ficar todo esse tempo preso. Muita coisa muda no Brasil e muitas oportunidades podem acabar acontecendo no meio do caminho. Então eu não gosto de prender por tanto tempo o meu dinheiro. Mas é muito questão de perfil, de você saber parcelar e realmente ponderar o quanto de peso vai ter cada um dos seus investimentos e se for, então, do seu agrado, a renda fixa ela está relativamente boa. Só que o que acontece?
Outro ponto, né, gente? Ao mesmo tempo que a gente tem uma taxa de juros subindo e a renda fixa ficando boa, a nossa bolsa de valores ela também vai ficando barata. Muito por conta do cenário macro, cenário político, taxa de juros subindo. E quando a bolsa ela fica barata, é justamente quando a gente deveria dar um pouquinho mais de crédito para ela. Só que muita gente, eu já falei para vocês, gosta de perpetuar a cagada que a gente está vivendo e acha que essa situação nunca mais vai melhorar, né? Eu lembro que a última vez lá em 2015, 2016 foi assim, quando foi 2008, 2009 também foi assim, mas a nossa economia, né, a nossa bolsa de valores, ela também se move em ciclos. Então, a bolsa de valores, ela está relativamente barata, ela pode continuar barata, inclusive no ano que vem, só que eu acho que a gente tem que fazer sábias escolhas. Eu acho que não dá pra gente ir com cabeça de apostador na nossa bolsa de valores, e eu acho que esse é um momento bem interessante para quem quer colocar aquelas empresas de valor que estão a alguns preços bem interessantes. E o que são empresas de valor? São aquelas empresas que já estão há décadas e décadas no mercado, que estão há décadas e décadas existindo, que já pegaram os mais diversos tipos de governo, crises, períodos de bonança, períodos aí de recessão e conseguiram se reinventar e se adaptar e estão aí até hoje. Então, várias empresas aí que são consideradas de valor, de setores perenes, como o setor financeiro, o setor de energia, algumas que pagam bons dividendos, elas estão aí relativamente baratas. A gente tem que dar uma pesquisada aí mais cuidadosa na nossa bolsa de valores, mas eu acho que esse é o momento para quem tem um perfil um pouco mais agressivo de olhar para esses ativos pensando no longo prazo. Longo prazo, eu gosto sempre de repetir, não é menos do que 5 anos, tá? E ainda falando para quem talvez tenha um perfil um pouco mais agressivo e também gosta de bolsa de valores, eu acho que os próprios fundos imobiliários, eles têm aquela questão da recorrência de todos os meses você receber então o seu aluguel. Para quem gosta disso, para quem quer receber todos os meses alguma coisa, os fundos imobiliários estão aí para isso. Eles caíram absurdamente, né? No ano passado, nesse ano também, tem muito fundo imobiliário negociando abaixo do seu valor patrimonial, pagando bons dividendos. E também tem aquela, né? Alguns fundos imobiliários, eles acabam corrigindo os seus aluguéis pelo IGPM. Tem alguns fundos imobiliários, por exemplo, os de recebíveis, que eles também têm alguns títulos indexados a IPCA, IGPM, taxa de juros. E aí, quando a gente tem esses reajustes, esses fundos imobiliários, eles conseguem também repassar, de certa forma, isso. Então, você também acaba tentando se proteger de alguma maneira. Claro, né, gente? Existe a própria questão da oscilação da cota, mas para quem talvez não tá tão apegado a isso e tá pensando naquela geração de receita através dos fundos imobiliários, podem ser uma boa pedida também pensando em 2022, beleza? E aí, gente, eu não vou nem entrar tanto no tema de cripto, eu nem coloquei cripto aqui no meu roteiro, porque eu sei que vai surgir um monte de gente falando de cripto e tal. O único alerta que eu faço, e eu acho que isso pode ser até tema para um outro vídeo, é ficar de olho no que acontece principalmente lá nos Estados Unidos, né? A gente viu que o Jerome Powell, ele falou que a inflação não pode mais ser chamada de transitória. A gente pode ver talvez para 2022 ainda ali uma diminuição, né, nos incentivos e um aumento na taxa de juros, e tudo isso pode acabar impactando na liquidez dos mercados. E aí, o que a gente já viu nesses últimos períodos é que não é porque bolsa de valores dos Estados Unidos está caindo que cripto está subindo. A gente já viu os dois subirem e caírem juntos. Então, fiquem atentos a todos esses movimentos. Eu acho que criptoativos, eles podem sim ter uma parcela ali da nossa carteira. Eu só não concordo com aquela galera que fala que é 100% em um único ativo, porque eu acho que a gente acaba dando muita margem para o risco da ruína. Eu acho que a diversificação é o segredo de quem quer viver longos e longos anos nesse mercado financeiro, nesse mundo dos investimentos, beleza? Bom, pessoal, acho que eu trouxe todas as mensagens que eu gostaria de trazer nesta quarta-feira para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like, faça isso agora, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que possam se interessar por esse tema. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando de toda essa situação, o que vocês estão pensando em fazer para 2022, se vocês vão seguir com a mesma estratégia ou se não, vocês vão fazer alguma mudança para tentar se proteger desse cenário que é um pouco mais volátil. Enfim, utilize os comentários para isso. Eu agradeço o prestígio de vocês e vejo vocês então no vídeo de domingo.